Lutero sofreu algumas consequências por questionar a venda de indulgências, 95 teses, nova religião. Na sua história conheceu a excomunhão, reforma protestante, abalou geral, dividiu a cristandade na Europa Ocidental. Agora assista o vídeo, se inscreva no canal, porque história sempre é muito legal. Fala aí, rapaziada! Hoje nós vamos estudar a Reforma Protestante, iniciando pelo caso luterano. Lutero fez a reforma em 1517, em pleno século XVI, e já tinha influências de outras pessoas, como John Hus, John Wycliffe, que já questionava que o Papa se dizia acima da palavra das Escrituras como a vontade de Deus, segundo eles. Erasmo de Roterdã mesmo, que regulava com Lutero, sendo um bispo humanista do Renascimento na Holanda. Inclusive tem até 2 vídeos sobre Renascimento aí para você ver. Assiste aí no canal o vídeo 1 e o vídeo 2. Ele já criticava na sua obra O Elogio da Loucura várias coisas, entre elas a venda de indulgências, de cargos eclesiásticos, a volúpia do clero em ambientes moralmente não indicados. E Lutero, como um monge letrado, ele vai carregar toda essa influência dos debates renascentistas que começaram desde o século XIV. Baseado nisso, Lutero escreveu 95 teses. E segundo a historiografia tradicional, ele pregou na igreja do castelo de Wittenberg. Apesar que alguns estudiosos dizem que seria pouco provável. Mas, enfim, essa é a versão que nós vamos ter aqui. Nessas teses, o Lutero combate a simonia, contra a venda de cargos eclesiásticos dentro da igreja e contra a venda de indulgências, a qual ele falava que, dessa forma, um indivíduo nunca ia sentir a dor do arrependimento, porque ele sabia que ele poderia negociar o seu perdão. A venda de indulgências era uma espécie de venda de seu perdão total ou parcial, que poderia envolver uma missão a ter dado uma visita ou algum lugar, enfim, ou uma abstinência durante um tempo, ou comprar alguns objetos, alguns artefatos, receber doações para construções de obras da igreja, típico da prática que muitos abastados gostavam de fazer. Lutero vai condenar o celibato, alegando que o sacerdote deveria ter o direito de ter esposa, construir família, retirar as imagens de santos, negar essa iconografia católica, traduzir a Bíblia para o alemão, ter a livre interpretação bíblica, o que para muitos estudiosos já demonstra a influência do individualismo renascentista no conhecimento do monge Lutero. Usar somente os sacramentos do batismo e da Eucaristia e não os 7 da Igreja Católica. Pregava o livre-arbítrio e a salvação só pela fé. Isso é fundamental. A salvação é pela fé. Por ele não vai ter confissão. E esse conceito que eu fiz uma caridade, uma ajuda, uma obra pia, isso vai me levar ao céu, isso não existia. A salvação era exclusivamente pela fé. Vários na igreja católica começavam a lhe seguir pelo desejo de reformá-la. E a consequência disso é que surgiria uma nova religião, o que a gente chama de luteranismo, que vai dividir a cristandade ocidental entre católicos e o que foi chamado de protestantes. Os seus problemas maiores vão começar em 1519, quando Carlos V vira imperador do Sacro Império Germânico. Era um conjunto de principados, condados, ducados, ou seja, todos nobres com suas terras, que tinha um imperador como orientação política. Nesse império, 1/3 das terras, pelo menos, eram da Igreja Católica. Então, ela tinha muita força política e econômica no Sacro Império Germânico. O Papa Leão X leu as teses do Lutero. Até concordou com várias. Em 41 delas, ele pediu para que Lutero fizesse uma retratação. Dissesse assim: ó, eu errei, eu estou errado, foi mal. Então, afinado com o desejo do Papa Leão X,
Carlos V vai presidir a Dieta de Worms, uma assembleia onde Lutero seria chamado para depor, ser sabatinado, esperando que ele se retratasse das suas ideias consideradas como heresias. Lutero não se retratou, deixando claro que não confiava no Papa e nem na autoridade dele. Aliás, essa é outra marca do luteranismo, negar a autoridade do Papa. E que na concepção da Igreja, somente o Papa poderia interpretar as Sagradas Escrituras. E Lutero falava de livre interpretação bíblica. Lutero nem esperou o resultado do julgamento. Ele fugiu, ele sabia que ele ia ser preso. Tanto que em 1521 ele foi excomungado pelo Papa Leão X. O mais engraçado é que na fuga ele foi sequestrado por agentes enviados pelo príncipe Frederico III, um nobre. E, na verdade, era para protegê-lo em seu castelo da perseguição que ia começar após a Dieta de Worms. Frederico III foi o cara que até fundou a Universidade de Wittenberg, onde Lutero vai ser professor. No castelo desse nobre, o Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão. O luteranismo foi muito útil para setores da nobreza. Vários nobres já se irritavam com a força política e econômica da Igreja Católica no Sacro Império Germânico. Então, vários nobres começam a seguir o luteranismo com a ambição de confiscar terras da Igreja Católica no Sacro Império Germânico. O luteranismo agradou muitos setores da nobreza e se espalhou por regiões rurais, Dinamarca, Noruega, o que a gente conhece hoje por Alemanha. Outra parte da nobreza, porém, continua católica, fiel a Carlos V e ao Papa Leão X. Então você tem uma divisão nas estruturas políticas do Sacro Império Germânico, que dificulta mais ainda a ideia de uma Alemanha unificada, algo que só vai acontecer em 1871, chamada de unificação tardia. Esses nobres príncipes que se decretavam luteranos já colocaram a religião em suas terras, para os seus súditos, que foi contestada e negada pelos católicos na Dieta de Spira de 1526. Estava anunciado um conflito religioso entre católicos e protestantes de uma forma mais veemente, mais pesada, dentro do Sacro Império Germânico. Tanto que a nobreza luterana criou até uma liga militar para se defender, o que eles chamavam de Liga Esmalcada ou Esmalcade. Na Dieta de Spira de 1546, esses nobres luteranos falavam por Carlos V para dar uma apaziguada, malandro? Porque a gente pode junto combater os otomanos, que é o inimigo de nós todos, e eles lhe ajudariam com finanças, com seus exércitos, mas pedindo esse direito da autonomia de exercer a sua fé luterana em suas terras. Esse tempo de diálogo é muito curto, porque na verdade o que você vai ter com o tempo são guerras pesadas por intolerância religiosa, e desgastado, o Carlos V, em 1555, ele decreta a paz de Habsburgo, reconhecendo que os súditos de cada principado vai ter que seguir a religião de seu príncipe. Porém, nem todos que começaram a seguir Lutero concordaram com algumas coisas que ele começa a falar. Um deles foi Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, que começa a dizer: pô, Lutero, qual é, malandro? Tu está associado à nobreza que toma as terras, toma as florestas, que castiga os camponeses. A palavra de Deus, malandro, ela tem que ser solidária aos pobres, aos justos. Ela tem que trazer em si igualdade, humanidade, solidariedade. Acho que eu não vou mais pela tua linha, não. E Thomas Müntzer, assim, vai seguir por uma linha chamada anabatismo, com vários camponeses. E aí, mano, o bicho vai pegar. Mas isso a gente vê no próximo vídeo.
quando a gente estudar o anabatismo. O que você nota? Que Lutero começou a reforma protestante, botou a bola para rolar, deu o pontapé inicial. Mas a reforma protestante não vai caber dentro do luteranismo. Outras religiões virão e aí a Igreja Católica vai perder mais fiéis ainda. Cada religião que surgia, a Igreja Católica vai perdendo mais fiéis. E o poder do Papa internacionalmente ia se reduzindo. Foi uma crise muito grande para o catolicismo a partir do século XVI. E depois também vamos ver como é que a igreja vai responder a isso tudo. Então é isso, estuda história, curte aí, se liga na parada, se inscreva no canal e beijinho. Intolerância religiosa